Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo. Eu quero lembrar que o desejo do meu coração é que você possa ser abençoado através do conhecimento da palavra de Deus e na refutação das seitas e religiões falsas. Especificamente agora, estamos estudando o terceiro grupo, que são as seitas e religiões orientais. Hoje, sobre o budismo. Antes, porém, eu gostaria de fazer um pedido a você. Escute, o YouTube, toda vez que alguém marca o sininho e depois lá, quando abre uma janelinha, marca todas, ele aumenta o número de pessoas para quem ele manda aquela mensagem. Então, se você ama a palavra de Deus e a verdade sagrada, então eu te peço a gentileza de marcar e também adicionar o meu canal para que assim você tome conhecimento de todos os vídeos que são é, lançados nas nuvens, na internet, e assim muitas outras pessoas poderão serem alcançados pelas verdades bíblicas e eternas. Vamos lá? Seitas e religiões orientais, budismo, hoje. É o capítulo 9 do seu e-book que você pode pedir no site Os Semeadores ou no site fatemipac.corsife.me, que vai logo aí abaixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Budismo é uma denominação oriental dada ao sistema religioso originário na Índia no século V a.C., fundado por Siddhartha Gautama, invocado como o Buda, que significa desperto ou iluminado. A tônica do budismo visa a realização plena da natureza humana e a criação de uma sociedade perfeita e pacífica, o que é refutado na Bíblia em Coríntios, Salmos e Efésios, e as referências estão no seu e-book. A tradição budista admite que, além de Siddhartha Gautama, que nasceu por volta do ano 560 a.C., nasceram outros Budas sem serem conhecidos. Eu pergunto como se sabe que nasceram se não são conhecidos? Não é verdade? Aí já vai uma condição de desconfiança. Também ensinam que todos os que se dedicam à salvação do próximo e torna-se um Buda. O budismo é uma mistura de filosofia e espiritismo que busca o endeusamento do homem. O ponto central da verdadeira religião é Cristo Jesus e não o homem ou qualquer outra coisa, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos para a história do budismo. Existem mais de 578 livros com biografias da vida de Buda, uns diferentes dos outros e cada qual mais fantasioso do que o outro. E quase nenhum confirma o outro. Siddhartha Gautama era filho do rei Suddhodana, segundo a lenda escrita cerca de 400 anos depois de sua morte. Escute, a lenda escrita sobre ele cerca de 400 anos depois da sua morte. Buda foi concebido no ventre da rainha Maia, dormindo por um elefante branco. Buda teria nascido sem causar dores de parto à sua mãe e já com 40 dentes em um bosque cheio de flores e frutas, e falou no dia que nasceu as seguintes palavras: sou o Senhor do mundo.
Ainda segundo essas lendas, ele teria nascido falando 74 idiomas ou alfabetos, inclusive o alfabeto chinês. Na verdade, o que se sabe é que Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu entre 556 e 560 antes de Cristo, em Kapilavastu, capital de um pequeno reino próximo ao Himalaia, na atual fronteira do Nepal. Viveu a sua infância e juventude na corte de seu pai, o rei Suddhodana, que é cercado das maiores mordomias de um príncipe qualquer. Casou-se com uma jovem prima sua e teve um filho, a quem deu o nome de Raula, que é um nome também mais tarde colocado como uma espécie de Deus. Segundo a lenda, o seu pai isolou Siddhartha Gautama do mundo para impedi-lo de conhecer o sofrimento. E é possível acreditar que um rei isolaria o seu filho para evitar determinadas situações que poderiam ser difíceis para a segurança do seu filho. É possível acreditar também que um rei fizesse isso com seu filho para prepará-lo para ser o seu sucessor nas ciências do reino e da humanidade da época. No primeiro dos passeios que Siddhartha teria feito, encontrou um velho trêmulo apoiando uma bengala, diz a lenda. Ele lhe perguntou: "O que é isto?" O velho teria respondido: "É a vida, meu senhor." A mesma coisa teria acontecido quando entrou em um enterro e um doente coberto de chagas, chegando assim a conhecer o tempo, a morte e a dor. Entretanto, no quarto passeio, teria visto um homem muito magro, nu, e que possuía apenas uma tigela de esmola e com o olhar de um vendedor. Este era um monge asceta que vencera a dor, a morte, a angústia em busca do eu, o Atman, conforme está lá na lenda. E o teria colocado em conexão com o mar eterno do seu o mar eterno do ser que flui das aparências. Siddhartha teria fugido para a companhia dos monges asceta na noite da festa em louvor ao nascimento do seu filho, raspado a cabeça, rompendo assim os vínculos com a aparência em busca da certeza e do absoluto que pudesse dar sentido à vida. Siddhartha teria, segundo ainda a lenda, renunciado ao asceticismo cerca do ano 532 a.C. Os seus 5 discípulos deixaram-lhe, ao verem ele tomar banho no rio e aceitar uma refeição oferecida por uma moça. Diz a lenda que Siddhartha reconheceu que não é mortificação pessoal que conduz à libertação. As referências que refutam essas heresias estão aí no seu e-book. Diz ainda a lenda de Buda que após comer aquela refeição dada por aquela virgem, sentou-se em posição de yoga, debaixo de uma figueira, e pôs-se a meditar. Ao terminar,
procurou os seus 5 discípulos e anunciou-lhes que é possível anular as novas encarnações e escapar ao sofrimento do mundo. Daí surge as 4 verdades nobres e o caminho dos 8 passos. Buda morreu com 80 anos. Com sua morte, o budismo subdividiu-se em diversas seitas, cada qual com sua interpretação da palavra Buda. Uns afirmam que ele teria atingido Nirvana, ou seja, deixou de existir. Os maiores centros de concentração do budismo são Indochina, Tibete, Nepal, China, Japão, Coreias, Índia e Ceilão. Porém, na Europa, muitos cristãos, apostatando da fé, aderiram ao budismo. Já nos Estados Unidos, o budismo infiltrou-se através de uma seita japonesa conhecida como Zen, que possui cerca de 300 mil adeptos nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro grupo de budistas, chamado de A Reconstrução Humana, chegou em 1920 e em 1955 introduziu o budismo Zen. Este movimento tomou o nome de Sociedade Budista do Brasil e hoje conta com quase 500 mil adeptos brasileiros, o que identifica um aumento na apostasia no meio cristão brasileiro. O budismo e as escrituras sagradas, a indefectível Bíblia. Cada seita do budismo possui a sua própria escritura sagrada, um vasto comentário filosófico e um devocional cheio de mentiras, lendas, mirabolantes e milagres fantasiosos. Nos primeiros 400 anos do Buda ou do budismo, o ensino era passado oralmente. A maior parte da literatura budista original se perdeu, mas existem os seguintes cânones, que são a base para a maioria das seitas budistas. O cânon Theravada, que são 3 textos. O texto escrito na língua Pali e totalmente preservado no Ceilão. Entretanto, existem 2 outras coleções desse mesmo texto em língua chinesa e língua tibetana. O Cônigo Theravada, que se divide em 3, é, primeiro, Vinaya, que significa conduta, contém as regras de disciplina. O segundo, Dharma, que significa doutrina, discursos doutrinários atribuídos ao Buda. E o terceiro, Abhidharma, que são a elaboração sistemática das ideias expostas no livro Dharma. O cânon Mahayana, este texto está escrito em sânscrito e se divide em 2 partes. Mayavastu, que significa a grande história, e Lalita Vistara, que significa biografia do Buda, desde a sua decisão de nascer até o seu primeiro sermão. Além destes cânones, existem 2 outros que merecem destaques, que são os do sino japonês e o do sino tibetano. Este último já foi traduzido para vários idiomas. Entretanto, existem outros textos escritos em sânscrito, manducha, mongol e em outros dialetos da Ásia Central. Facções do budismo, ou partidos ou seitas do budismo. O Hinayana, que significa pequeno caminho.
sua concentração está no sudoeste da Ásia. Os Mahayana, que significa grande caminho. Sua maior concentração de fiéis está no Japão, China, Grécia e alguns outros países por ali. O Vajrayana, que significa caminho do diamante, caminho do diamante. Sua maior concentração de fiéis está no Japão e na China, entre outros países circunvizinhos. O Zen Budismo, sua maior concentração de fiéis está no Japão, China e Grécia e alguns outros países. O Lamaísmo, mistura de budismo e demonolatria tibetana. Sua maior concentração de fiéis está no Tibete. O Tendai, a maior concentração de fiéis está no Japão, Tailândia e Birmânia. O Zemui, na sua maioria de concentração, está no Ceilão. Os Ashoka, ou Ajoca, ou Assoga, como queira falar, sua maior concentração de fiéis está na Índia, China, Ceilão, entre outros países. E, finalmente, o Theravada, que está em vários países do Oriente da Europa. Doutrinas budistas sobre Deus. O budismo, em geral, não existe a ideia de um Deus superior a toda a criação. A ideia budista da divindade é parecida com a ideia do brahmanismo, excetuando o fato de que, para o budismo, não existe um Deus criador de toda a criatura, o que a Bíblia refuta em Gênesis 1:1 e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 12. Sobre o universo, o budismo ensina que as criações periódicas dos sistemas cósmicos são regidos por uma lei eterna e o processo nunca teve começo e nunca terá fim. A Bíblia diz que tudo tem fim e tudo tem começo. Quanto ao Brahma, a doutrina do Brahma, o budismo ensina, mas se um homem não deixar esquecido ente algum do mundo em que tenha forma e vida, e a todos envolver em sentimentos de amor, piedade, simpatia e serenidade, crescente, incessante e sem medida, então, na verdade, este homem conhecerá o caminho que leva à união com Buda, ou seja, com a divindade. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é ratificado em Atos, capítulo 18, versículo 26. Quanto ao Buda, alguns segmentos do budismo endeusam o Siddhartha Gautama, o Buda. Outras afirmam que ele teria deixado de existir ao atingir o Nirvana. E ainda outras pessoas do budismo ensinam que ele continua vivendo no mundo em diferentes encarnações. Enfim, as fantasias em torno deste falso profeta são muitas. A seguir, vejamos os nomes que os budistas dão ao seu Deus com D minúsculo. O Buda, Siddhartha Gautama, verdadeiro nome e sobrenome dele, de cidadão. Sankyamuni, o sábio da tribo dos Sankyas. O Bhagatavi, o bem-aventurado. O Tangata, o perfeito que veio e partiu. O Jina, o vitorioso. O Buda, o iluminado, o homem que despertou. Mara, segundo o budismo, é um demônio das ilusões, pai de 3 filhas: volúpia, cobiça e inquietude. Mara luta constantemente contra a humanidade para não permitir que o ser humano
atinja o nirvana. Sansana, dizem os budistas, que é o ciclo de renascimento sucessivos através da transmigração da alma. Afirmam que até os deuses estão sujeitos à lei da transmigração. Segundo o budismo, o homem só fica livre do sansara depois que atinge o nirvana. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. O karma. Os budistas ensinam que quando alguém morre, o que fez em sua vida será incorporado a outra vida, boa ou má. Se foi bom, continuará a evoluir até alcançar o nirvana. Se foi mal, continuará cada vez pior até reencarnar escravo ou um animal ou bicho qualquer. É a lei da causa e do efeito. Aqui se faz, aqui se paga. Na verdade, a Bíblia fala da lei da semeadura. Não é uma questão de se fazer e pagar, mas de fazer e receber. Romanos 14, versículo 12. João Evangelho, capítulo 8, versículo 36. A doutrina do homem para os budistas. A visão antropológica do budismo é que o homem, em sua existência, não é bom nem mal, podendo tornar-se bom ou mal conforme sua conduta. Alguns segmentos do budismo acreditam que o homem tem a tendência inata para o bem. Outros afirmam que a natureza humana, com o egoísmo, a ignorância e os outros aspectos negativos, tem dificuldade ou impossibilidade de deixar que o homem vença pelos seus próprios esforços. O nirvana. A doutrina do nirvana, para os budistas, ensina que o discípulo que renunciou ao prazer e ao desejo, e o que é rico de sabedoria, este alcança neste mundo mesmo a libertação da morte, o nirvana, a morada eterna. Ora, parece-me que a noção doutrinária do nirvana budista difere da interpretação de muitos budistas. Aqui, o nirvana é um estado de extinção do sentimento humano pela libertação da ilusão e a consciência de sua verdadeira natureza. Imaginem vocês se o ser humano perdendo tanto tempo na Terra com especulações filosóficas, religiosas e outras questões espirituais até para chegar a nada? Esse povo pensa que nós somos bobo? As 3 marcas do budismo: a impermanência, a insubstancialidade e nirvana. A impermanência, segundo eles, é a ideia de que não existe nada no mundo que seja eterno e perene. A ideia da insubstancialidade é a de que os fenômenos não possuem núcleos estáveis que determinam sua natureza, são meras combinações. E o nirvana já foi comentado em outras oportunidades, aqui mesmo, neste capítulo sobre o budismo. As 4 verdades nobres. Uma sobre a dor, a outra é sobre a origem da dor, a outra é sobre a supressão da dor e a quarta sobre o caminho que leva à supressão da dor. Sobre a dor, o budismo ensina que o nascimento é dor, a velhice é dor, a doença é dor, a morte é dor, o contato com o desagradável é dor, a separação daquilo que é agradável é dor, e não realiza o seu desejo, e não realizar o seu desejo é dor. Resumindo, os componentes da individualidade, corpo, sensação, percepções,
formações psíquicas e consciência ou conhecimento são dores. Tudo é dor. Sobre a origem da dor. O desejo de existir conduz ao renascimento que traz o prazer e a cobiça que aqui e ali procuram sua satisfação. A sede de experiências sensuais é a sede de continuar a sede de continuar viver. Sobre a supressão da dor, a extinção completa do desejo, a fim de que não haja paixão. Bani-los, renunciá-los, libertar-se dele e não lhes deixar lugar. Sobre o caminho que leva à supressão da dor, o sagrado caminho dos 8 passos, visões retas, vontade reta, linguagem reta, conduta reta, meios retos de subsistência, esforço reto, desvelo reto e concentração reta. Veja o que diz Isaías 53 e o versículo 4 e 5 sobre o Cristo que levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e etc. Ao concluir, afirmamos que o budismo é uma religião falsa com todas as suas seitas, e não apenas uma filosofia de vida, pois sua doutrina foge aos princípios de um Deus criador dos céus e da terra, de acordo com a revelação dada aos seus servos através da Bíblia Sagrada. Se cremos em um Deus universal, não podemos crer que a iluminação encontrada por Buda veio desse Deus Todo-Poderoso. Deus nunca se contradiz. O profeta Isaías, que viveu mais de 100 anos antes de Siddhartha Gautama, afirmou: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Na próxima aula, sobre as seitas e heresias e religiões falsas, nós estaremos estudando sobre o confucionismo. Até lá, porque Deus quer.